A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez pelo CETEADALP, o Centro de Educação Teológica das Assembleias de Deus de Abreu e Lima, e dando continuidade ao curso básico de Teologia na disciplina de Síntese do Novo Testamento. Estaremos hoje trazendo o Evangelho de João, como disse, o Evangelho mais teológico, voltado para a apologética ou defesa da fé. E o foco de João, ele era mostrar exatamente a divindade de Jesus. E ele foi escrito, o Evangelho de João, escrito originalmente para a igreja de Éfeso. Então, nesse sentido, a gente vai trazer algum comentário sobre esse Evangelho. Na realidade, irmãos, a gente percebe que o Evangelho de João, ele tem um objetivo exatamente de mostrar a divindade de Jesus, pois naquele tempo, na igreja primitiva, ou início do primeiro século, havia muito forte uma heresia chamada gnosticismo, aonde, segundo essa heresia, a salvação se dava através da iluminação da mente do ser humano, e nem todo mundo podia ter esse tipo de iluminação. Eles faziam a distinção também entre o divino e o material, no sentido de que o divino não poderia se tornar material, ou matéria, como queiram. Então, por isso que João ele já começa primeiro fazendo uma defesa no sentido de que Jesus é Deus. Esse é o foco do Evangelho de João. E, por fim, que esse Deus se encarnou cumprindo uma promessa, uma exigência do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, irmãos, a gente percebe que João ele pula tanto a infância, quanto o batismo, quanto a tentação de Jesus. Ele não fala sobre o nascimento de Jesus, ele passa direto para mostrar Jesus como Deus. João era filho de Zebedeu, e um dos discípulos de Jesus. Lembrando que a gente sempre fala sobre a chamada dos discípulos e sempre está Pedro, André, Tiago, João. Então esse João aqui, ele é o João evangelista, não é o João Batista. São dois João, para que não haja essa confusão. Ou seja, João evangelista, ele escreveu esse Evangelho de João, escreveu as 3 epístolas de João, lá no finzinho do Novo Testamento, e escreveu o Apocalipse. Esse João evangelista, ele é conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. A gente vai ver essa referência sobre esse João no capítulo 13 do Evangelho de João, verso 23, no capítulo 19, verso 26. Então, nesse sentido, a gente vê que são Joãos distintos, para que não haja assim uma certa confusão. O capítulo 1 do Evangelho de João, do verso do 1 ao 3, ele vai focar exatamente sobre a divindade de Jesus, a eternidade de Jesus. Quando o foco é a eternidade, João inicia dizendo: no princípio era o verbo, a palavra, a ação, o fazer de Deus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando diz no princípio, ele remete a Gênesis, no capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, esse termo no princípio, ele dá uma ideia de eternidade, uma contagem de tempo anterior. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele é de eternidade antes, a eternidade depois. Ele não tem começo, meio nem fim. Ele é Deus, que se fez carne e habitou entre nós, falando de Jesus. Então o foco de João é exatamente essa, porque os gnósticos eles diziam que era impossível que um homem fosse divino, ou que um divino se tornasse homem sem se corromper. E aí João ele declara exatamente isso, que ele é Deus, se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a glória do unigênito do Pai, ou seja, falando ainda da divindade de Jesus, da pureza de Jesus, de que ele não se corrompeu. Fala sobre a divindade quando diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí atribui a criação a Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso para a gente hoje está bastante claro, mas para o começo da igreja ele era muito forte essa palavra no sentido de bater frontalmente contra o gnosticismo, que ele perturbou a igreja pelo menos quase 2 séculos da nossa era. Os 2 primeiros séculos eles foram, 1 século e meio, eles foram bastante fortes como heresias dentro da igreja. No versículo 6,
João ele para a apresentação de Jesus e comenta brevemente sobre ele. Havia um homem cujo nome era João Batista e tal, mas que o serviço de João Batista não era ser o Messias, e sim apresentar o Messias como a luz do mundo. Então, do versículo 6 ao versículo 9, a gente vai encontrar João, ele se identificando, ou falando dele mesmo, porém jogando novamente o foco para a verdadeira luz do mundo, que é Cristo, né? E nesse sentido, quando diz que Jesus é a luz do mundo, dá a ideia de que o propósito do Messias era exatamente trazer clareamento nas mentes, compreensão das coisas de Deus com relação ao propósito do Messias diante do mundo. E isso demorou eles em compreenderem, é tanto que esperavam um Messias terreno, né? E Jesus ele veio para trazer luz com relação às coisas espirituais. Temos do capítulo 1, verso 14 ao 18, falando exatamente sobre a encarnação de Jesus. É quando João ele vai dizer que e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos essa encarnação como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, não foi um simples nascimento, e sim uma revelação de Deus ou da sua glória através do seu Filho, Cristo Jesus. Temos no capítulo 1, verso 19 ao 34, a gente tem o testemunho de João falando sobre esse Jesus que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está no versículo 29. Ou seja, João apresenta Jesus como Deus eterno, apresenta ele como a divindade sendo igual a Deus, apresenta agora no versículo 14 essa divindade se fazendo carne para habitar entre nós, e por fim, como sendo um sacrifício perfeito que para o povo judeu eles compreendiam o sentido do Cordeiro de Deus. Qual a finalidade dele? Era exatamente ser sacrificado para que outros pudessem ter vida. Então, nesse sentido, João ele revela isso aí, o que lá em Êxodo, na Páscoa, fala sobre um cordeiro sem mancha, sem mácula, cujo sangue livrou da morte aqueles primogênitos. Assim também, João Evangelista, João Batista, diante de Jesus, ele dá o testemunho de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou isso já falando sobre o sacrifício que Jesus veio fazer para toda a humanidade. Lembrando que João Batista, ele diz, eu não sou digno nem sequer de fazer um trabalho para ele como um escravo, como um servo, que é exatamente desatar as sandálias. Esse era o serviço de um serviçal, né, numa residência. Quando chegava-se alguém, o serviçal ele oferecia água e desatava as sandálias para que a pessoa se higienizasse, já que a Palestina ela é bastante desértica, então sempre havia muita poeira nas peregrinações. João, ele também nesse contexto vai falar de si mesmo como sendo a voz do que clama no deserto. Ou seja, ele é aquele que veio exatamente preparar o caminho para o Senhor. Está lá em Isaías 40, verso 3. Ou seja, João ele se identifica como alguém que veio apenas preparar um caminho para a verdadeira personagem, ou para o verdadeiro personagem que merecia e merece toda a glória, Jesus. Então, nesse sentido, quando se pergunta de João, quem és tu? Tu és o Messias? Tu és um grande profeta? Quem és tu? Aí João diz, eu não sou nada disso, eu sou apenas a voz que vai falar e proclamar o verdadeiro Messias, a chegada desse verdadeiro Messias. Então, isso ele citando a profecia de Isaías 40, verso 3. Temos no capítulo 1 de João, verso 35 ao 51, a chamada de alguns discípulos, dentre eles, Filipe e Natanael. Filipe, ele é convertido, é chamado, e vai a Natanael e diz, olha, achamos o Messias. O nome Natanael, só por curiosidade, significa presente de Deus. Ele diz, achamos o Messias. Aí Natanael pergunta, vem cá, de onde ele vem? Aí Filipe diz, ele vem de Nazaré. Aí surpreende Natanael, porque diz, é possível que venha alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz, olha, vem e vê. Ou seja, já que tu não acredita no que eu falo, vem e vê se ele é ou não o verdadeiro Messias. Quando nesse encontro, Jesus diz, olha, aqui está um homem que não há culpa nele, se referindo a Natanael, um verdadeiro judeu, sem malícia, sem culpa. Natanael diz, vem cá, eu nunca te vi, de onde é que você me conhece? Aí Jesus cita um detalhe
que a Bíblia não especifica o significado, mas alguns compreendem como uma forma assim de interpretação, quando Jesus diz: eu te vi lá debaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse. Ou seja, esse termo debaixo da figueira, alguns interpretam como sendo, como eram de faixa etárias parecidas, na época que Herodes mandou matar todos os meninos de Belém, né? A mãe de Natanael havia o escondido dessa mortandade debaixo de uma figueira. E ninguém sabia, já que era uma ordem do Império Romano de matar aquelas crianças. E isso é o que alguns comentaristas dizem, né? E Natanael foi poupado a sua vida nesse sentido por estar escondido enquanto criança debaixo da figueira. E Jesus ele revela esse detalhe a Natanael, e por isso ele diz: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Enfim, isso não está na Bíblia, mas é o que alguns comentaristas acreditam que seja. Mas não importa no sentido do que seja, o que importa é que impactou Natanael para a revelação de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, um grande profeta. Temos o primeiro milagre de Jesus. João vai citar lá no capítulo 2, verso do 1 a 11, sobre a transformação de água em vinho. A Bíblia diz que foram 5 talhas e uma talha de pedra. Ela comportava aproximadamente entre 65 litros e 115 litros, não é? E na realidade Jesus, ele, numa festa de casamento em Caná da Galileia, acabou o vinho e a mãe de Jesus diz: olha, acabou o vinho. Aí Jesus diz: ô mulher, o que é que eu tenho contigo? Ou minha hora não é chegada. Esse termo mulher, ele na nossa cultura ele é um pouco forte, mas para a época de Jesus ele era uma expressão respeitosa. Jesus não faltou com respeito com sua mãe nessa fala. Porém, Jesus manda que encha de água aquelas talhas, e quando manda levar para o mestre Sala, ou o provador, ele elogia dizendo: o melhor vinho ficou por último. Aí alguém pode até perguntar sobre esse milagre no sentido de vinho, de festas. É porque Jesus ele veio em demonstração de milagres e veio trazer alegria aos corações. Ora, diante de um casamento, a falta da recepção e do mantimento é de grande tristeza. Jesus ele veio exatamente mostrar: olha, vem coisa nova por aí que traz alegria ao coração do homem. Isso é apenas assim uma comparação. Esse milagre de Jesus é exatamente para evidenciar a sua divindade, no sentido de que ele veio fazer diferente. Ele veio trazer o novo, e esse novo traz alegria. Sobre o vinho, né? A Bíblia de estudo pentecostal traz 2 estudos sobre vinhos, mas só assim um rápido comentário. Haviam vários tipos de vinhos, né? E nesse sentido havia o vinho alcoólico, havia o vinho suco, havia o vinho geleia, havia o vinho para ser diluído. Então vários tipos de vinho. E depois os irmãos, quando puderem, procurem na Bíblia de Estudo Pentecostal os estudos sobre vinho. No capítulo 2, verso 12, vai falar sobre uma breve estadia de Jesus em Cafarnaum, com sua mãe e seus irmãos. Aí João começa a falar sobre o ministério de Jesus na Judeia. Isso vai do capítulo 2, verso 13 ao capítulo 4, verso 42. Capítulo 2, verso 13 ao 25, fala que Jesus ele purifica o templo, ou seja, o que se percebe aqui é que João ele traz uma purificação do pátio do templo, né, diferente daquela purificação que Jesus ele fez já na última semana antes de ser crucificado. Então aqui, ao que parece, são 2 purificações de templo. João fala dessa primeira. Os demais evangelhos vão falar sobre a segunda purificação de templo. Temos aqui o seguinte, só uma observação ainda sobre o templo. O templo de Herodes ele tinha 4 pátios. E Jesus ele não purificou dentro do templo, ele purifica fora, ele tange os animais, ele combate exatamente a negociação que há ali, no sentido de não intenção de adorar a Deus e apenas de ter lucro. Temos 4 pátios sendo em forma de degrau, sendo o primeiro destinado aos sacerdotes, o segundo pátio destinado aos homens israelitas, o terceiro pátio ele destinado às mulheres judias ou israelitas, e o quarto pátio é destinado aos não-judeus, ou seja, o pátio dos gentios. No capítulo 3, verso do 1 ao 21, a gente tem o encontro de Jesus com Nicodemos, ou seja, Nicodemos ele vai de noite, né, ter um encontro com Jesus, e Nicodemos ele fazia parte do Sinédrio, ou seja, do grupo que julgava questões dos judeus, né? Ele vai ter o encontro de Jesus de noite, e Jesus fala sobre um novo nascimento. Ou seja,
Necessário te é, Nicodemos, nascer de novo. Esse termo nascer de novo também pode ser interpretado como nascer do alto, ou seja, nascer das coisas espirituais. É por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Então Jesus estava falando o seguinte, olha, para poder tu ter parte no reino, ver o reino é a primeira expressão e entrar no reino é a segunda expressão, é necessário nascer de novo, ou seja, com Jesus não tem meio termo. Ou aceita-se as coisas espirituais e se enquadra no padrão espiritual para poder entrar no reino, ou não estará no reino. Então, nesse sentido, essa fala com Nicodemos aqui, ela é bastante forte nesse sentido. Temos que Nicodemos, ele depois defende Jesus, lá no capítulo 7, versos 50 ao 52, quando os judeus queriam matar Jesus, ou o Sinédrio queria matar Jesus, e Nicodemos ele diz, a nossa lei não permite que a gente tome atitude contra alguém sem primeiro escutá-lo. E também no sepultamento de Jesus, a gente vai encontrar ele com José de Arimateia, que era discípulo oculto de Jesus, ajudando ou pedindo o corpo de Jesus para ser sepultado. Então, temos aqui pelo menos 2 discípulos ocultos de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos, mas que no momento de grande risco, eles assumiram assim essa condição de discípulo. Tanto no capítulo 7, como disse, 50 a 52, Nicodemos ele enfrenta o Sinédrio. E no sepultamento de Jesus, ele enfrenta o povo no sentido de pedir a liderança romana, no sentido de pedir o corpo de Jesus para ser sepultado. Lembrando que o nascer de novo, como disse, fala das coisas espirituais, de receber o Espírito Santo. No capítulo 3 de João, do verso 22 ao 36, a gente tem o ministério de Jesus no Baixo Jordão, na região mais baixa do Jordão, pregando exatamente o que João pregava, a pregação de arrependei-vos. No capítulo 4 de João, verso do 1 ao 42, a gente tem o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ou seja, João, o Batista, ele tinha acabado de ser preso, e Jesus ele estava evitando andar pelas regiões onde Herodes dominava. E aqui a gente vê esse encontro da mulher samaritana com Jesus e aquele diálogo onde seria o local de adoração, sobre a fonte da água gerada pelo Espírito Santo na vida do ser humano, no sentido de a água fala de purificação, de limpeza, de saciedade. E aí nesse sentido a gente vê Samaria, que era uma região rejeitada, o próprio povo samaritano era rejeitado, inicialmente sendo alcançado agora por Jesus através desse diálogo com essa mulher, e essa mulher se torna uma missionária em Samaria, e depois a gente vê também Filipe, o diácono, lá no capítulo 6 de Atos, ele é escolhido como diácono, indo pregar em Samaria. Então, a pregação de Filipe em Samaria está em Atos capítulo 8, verso do 4 ao 8, ou seja, o alcance de Jesus para regiões além de Jerusalém, A própria ordem de Jesus é pregar em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e até os confins da terra. Mas aqui Jesus ele já sinaliza para Samaria, dizendo que a graça viria para eles também. Temos a pregação de Jesus, ou o ministério de Jesus, saindo da Galiléia, que é mais ao norte, já falei isso em vídeos anteriores, indo para Judeia e Pérea. João ele vai citar esse tempo de ministério de Jesus, do capítulo 4, verso 43, ao capítulo 11, verso 57. Temos no capítulo 4, verso 35 ao 54, a questão da cura do filho do oficial, onde apenas uma palavra de Jesus, ele curou o filho do oficial que tinha fé suficiente, Quando diz, olha Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa, ou seja, reconhecia a autoridade de Jesus. Veja que ele era um oficial do Império Romano, ele era autoridade, E agora valoriza Jesus ou reconhece a autoridade de Jesus diante da multidão, dizendo, só uma palavra é o suficiente. E a Bíblia diz que diante dessa palavra, naquela hora, o filho do oficial foi curado. E a Bíblia diz lá no versículo 53 do capítulo 4, que toda a casa do oficial se converteu a Jesus. Temos aqui no capítulo 5, verso do 1 ao 14, um homem que estava no tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, há 38 anos. Ou seja,
desde nascença que ele era paralítico e estava ali para receber a cura. E quando Jesus ele opera esse milagre, João ele vai destacar que de tempos em tempos um anjo descia. Originalmente esse versículo ele não faz parte dos escritos, né? Esse versículo, segundo alguns historiadores e segundo o próprio Champlin, né? Esse versículo 4 exatamente, ele foi um acréscimo, né, feito pelos escribas para explicar a razão de os enfermos estarem ali no tanque de Betesda, ou seja, por que se juntavam ali. Aí, segundo o dicionário de Champlin, vai exatamente falar sobre isso, de que foi um acréscimo de um versículo apenas para justificar esse mover das águas. Porém, não há comprovação de que o anjo realmente descia. Consta no Evangelho, mas não como nos originais, e sim como um acréscimo dos escritos. É só um detalhe para os irmãos. Quanto à cura ter ocorrido no sábado, né, aí os líderes religiosos, como sempre, condenaram Jesus nesse sentido de querer matá-lo, e ficaram mais furiosos ainda quando Jesus se declara igual a Deus, quando diz: olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O termo pai aqui significa a mesma essência, ou seja, geração, sequência, igualdade. Então, nesse sentido, quando diz: olha, meu pai trabalha até agora, é como se dissesse: olha, meu pai é Deus e eu também sou Deus, então o que ele faz eu faço. E isso enfureceu bastante a liderança judaica. No capítulo 6, verso do 1 ao 15, a gente tem Jesus alimenta 5.000 homens. Lembrando que João ele faz a questão de destacar sobre a organização desse milagre. Jesus mandou sentar-se na relva, grupos de 50 e grupo de 100 pessoas. E assim há um milagre, né, no sentido de que inclusive sobra da bênção desse milagre ali diante da multidão. Do capítulo 6, verso 16 ao 21, a gente tem que Jesus anda sobre as águas, isso de madrugada, né, diante de uma forte tempestade. E é quando há aquele episódio de Pedro perguntando: é um fantasma, Senhor? Mestre, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, né? E Jesus ele diz: vem, Pedro. E Pedro vai naquele ímpeto, mas no decorrer dessa trajetória, Pedro ele vai afundando, lembrando que a glória é só de Jesus. Então por isso que Pedro ele vai assim caindo um pouco, para que depois não ficasse muito importante, né? Ele era apenas um discípulo e que representaria Jesus diante da igreja. Capítulo 6, verso 22 ao 71, a gente tem o longo discurso de Jesus sobre ele ser o pão da vida. Ou seja, para o judeu, o maná derramado lá no deserto, dia após dia, aquele sim era o pão do céu. E Jesus ele vem mostrar: olha, aquele maná que o povo comia, ainda assim voltavam a ter fome. Eu sou o verdadeiro pão do céu. E quem não comer a minha carne e meu sangue, ele não tem parte comigo. Ou seja, na realidade, esse participar ou comer carne e sangue fala de uma identificação e de uma aceitação plena de Jesus. Ou seja, não há meio termo com ele. Já disse isso há pouco. Não há meio termo com Jesus de dizer: não, Jesus, eu concordo só com isso do Senhor e isso aqui não. Na realidade fala de essência, fala de carne e sangue, participação integral, nesse caso para poder ter parte no reino de Deus. Capítulo 7, a gente tem Jesus voltando novamente para Jerusalém e sendo rejeitado pelos seus próprios irmãos. Ou seja, Jesus ele vai ao templo, né, depois do dia da festa durante o dia da festa das cabanas, e no último dia, né, Jesus exclama aquela expressão conhecida em João: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, já falando de que ele era o canal para, através dele, ou da ida dele ao céu, ele derramar o Espírito Santo sobre todos aqueles que tenham sede ou que queiram decidir-se por Cristo. E diante desse longo discurso de Jesus, as autoridades do templo mandaram prender Jesus. E os soldados, quando vieram, né, eles não conseguiram prender Jesus, né? E o testemunho que eles dão de Jesus quando é questionado: olha, por que vocês não prenderam ele? Aí os soldados dizem: olha, nunca homem algum falou assim como este homem. Ou seja, quem chegava perto de Jesus ou era para amá-lo
ou era para odiá-lo. Tinha esses dois extremos, não existia meio termo com Jesus. E hoje não deve ser diferente, né? E nesse sentido, os próprios líderes perguntam: até vocês foram enganados por ele? Ou seja, Jesus, é por isso que ele fala com autoridade. Ele é Deus, né? Temos também no capítulo 8 de João, João vem trazer do versículo 1 ao 11 sobre a mulher pega em adultério, né? E queriam encurralar Jesus no sentido de que, olha, a lei de Moisés manda que essa seja apedrejada. E tu o que dizes? Para testar Jesus. Porque se Jesus dissesse, mata ela, cumpra a lei de Moisés, ele estaria batendo de frente com o Império Romano, que não autorizava os judeus a julgarem causas de vida ou morte, né? Eles tinham que dar uma sentença, mas teria que ser abalizada por Roma. Então ele bateria de frente com o Império Romano. E se ele dissesse, não, deixa ela para lá, ele estaria quebrando a lei de Moisés, porque Moisés disse, apedreje. Então as perguntas desses inimigos de Jesus sempre eram nesse sentido, de querer pegá-lo pelo sim ou pelo não. Como dizemos na expressão de hoje, é o ganhar ou ganhar. Ou seja, do jeito que ele responder, a gente está na vantagem. Aí Jesus vai e surpreende. Estava abaixado escrevendo no chão, né? Alguns até especulam, dizendo ele começou agora a anotar os pecados de cada um que estava ali presente, né? No chão, e isso é especulação. Jesus escrevia e eles insistiam para que Jesus caísse nessa cilada. Jesus se ergue e diz, olha, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, nesse sentido, temos aí uma demonstração de amor por alguém que estava em pecado e que não tinha valor naquela cultura. Mulher, na cultura judaica, ela não tem valor, não tinha, né, pelo menos. E ainda assim estava em ato de adultério, ou seja, foi pega em flagrante. E só trouxeram a mulher, ao invés de trazer o casal. E Jesus, ele vai dar essa sentença. E aí aqueles homens vão saindo, do mais velho ao mais novo, a Bíblia diz, e a mulher ficou só. E Jesus diz, olha, ninguém te condena, eu também não te condeno, porém, para de pecar. Ou seja, vai em paz e não peques mais. Temos aqui no capítulo 8, verso 12 ao 59, Jesus ele falando sobre sua divindade. Então, nesse sentido, a gente tem aqui um diálogo ou um comentário de Jesus, os ensinos, muito teológicos, inclusive quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Está lá no versículo 12 do capítulo 8, né? Aí há aquele questionamento, aquele debate sobre ser filho ou não de Abraão, né? E Jesus ele diz, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, depois de um longo debate, Jesus mostrando que eles não eram filhos de Abraão, por Abraão ter tido a alegria de ver Jesus, de conhecê-lo, de saber que ele era fruto de uma profecia, não é? E isso, os judeus que deveriam ser filhos de Abraão e aceitar essa descendência, né, de Jesus com relação a uma promessa de Deus, eles rejeitaram e queriam matar Jesus. Jesus tem um debate acirrado ali com eles, mostrando exatamente que, na realidade, ao invés de filhos de Abraão, eles eram filhos do diabo, que era homicida desde o princípio. É uma palavra bastante dura de Jesus, né? Jesus até cita que quem é de Deus escuta as palavras de Deus, e no sentido de escutar aqui, não é simplesmente ouvir, é dar ouvido, ou seja, obedecer. Então, nesse sentido, há um debate ali muito grande e uma vez eles pegam em pedra para querer apedrejar Jesus, né? Capítulo 9 de João, a gente tem a cura de um cego de nascença, e aqui há uma expressão cultural que diz, quem pecou, Jesus? Ele ou seus pais? Bem, isso na realidade era um paradigma, uma visão desde o livro de Jó, né? Estão lembrados daquele diálogo dos amigos de Jó, Bildade, Elifaz, Zofá, né? Eles acusavam Jó e diziam, não, é impossível alguém justo passar por um processo desse que tu está passando sem ter pecado. Então isso era cultural, no sentido de que se nascesse com qualquer problema de deficiência ou do que seja, ou era culpa da própria pessoa ou era culpa dos pais daquela pessoa. E Jesus ele diz, não, nem uma coisa nem outra, mas aqui é para que a glória de Deus seja manifestada diante dos homens. Aqui é uma questão um pouco assim difícil de compreender nesse costume, com relação a quem pecou, Senhor? Ele? Porque ele nasceu cego. É como se houvesse a possibilidade de alguém pecar antes mesmo de nascer. É uma pergunta um tanto assim esquisita para a gente compreender,
Porque a gente sabe, irmãos, que Deus ele é justo. Ele respeita a fase de inocência da pessoa. Ele julga cada um conforme a sua capacidade de compreensão, né? Então, quando há essa pergunta, quem pecou foi ele ou seus pais? É uma pergunta um tanto absurda com relação ao ser humano achar que é possível que uma pessoa que nasce ainda sem poder de agir, né, um recém-nascido ele não age, e a pergunta era antes do nascimento, ou seja, como se houvesse essa possibilidade de alguém pecar antes de nascer, né? Na realidade, ainda que nasçamos de natureza pecadora, mas ainda assim Deus ele julga individualmente cada um conforme o grau de compreensão das realidades das coisas de Deus, né? Bem, aqui a gente parou no capítulo 9 e assim estaremos no próximo vídeo falando do capítulo 10 de João em diante, já que o tempo aqui do telefone ele já está se esgotando, né? Capítulo 10 de João ele vai falar exatamente sobre Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, o eu sou no livro de João, né? Ele é muito forte. Jesus é o pão da vida, Jesus ele é a porta, ele é o bom pastor, enfim. E João ele já começa dizendo isso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos aguardar, irmãos, o fim desse vídeo, viu? Estou só aqui